E aí, pessoal, você já parou para pensar por que no gelo você escorrega e no asfalto não? Isso acontece por causa da força de atrito, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Vem comigo! Então, pessoal, uma outra força muito importante no estudo da física é a força de atrito. Essa força é uma força que existe na superfície de contato entre dois corpos. Então, por exemplo, se eu coloco a minha mão nesse quadro e vou arrastar ela para o lado, entre a minha mão e o quadro, eu tenho uma interação, certo? E a força de atrito está presente nessa interação. Então, sempre que eu tenho duas superfícies em contato e eu tenho um certo movimento ou uma tendência a movimento naquela situação, eu vou ter uma força de atrito presente, tá bom? Essa força é calculada pela força normal que eu tenho naquela situação, vezes o coeficiente de atrito entre essas duas superfícies. Então, esse coeficiente de atrito, ele depende da superfície que eu tenho. Se eu estou no asfalto, por exemplo, e tento deslizar nele, eu não consigo. Por quê? Porque o coeficiente de atrito entre a sola do meu sapato e o asfalto é muito grande, tá bom? Então eu não consigo deslizar. A força de atrito é muito grande. Agora, se eu estou no gelo e vou deslizar, eu saio deslizando. Por quê? Porque o coeficiente de atrito entre o meu sapato e o gelo é muito pequeno. Então eu tenho uma força de atrito pequena, tá bom? A força de atrito, ela é sempre oposta ao movimento. Então, se o meu corpo está deslizando para cá, a força de atrito está tentando frear ele para trás, tá? Então, se ele está indo para frente, a força de atrito está indo para trás. Imagina que eu tenho esse corpo numa superfície e eu estou puxando ele com uma certa força. Se a minha força está apontada para lá, então a minha velocidade está apontada para lá, o meu corpo está indo naquela direção. Se a minha velocidade está apontada para lá, necessariamente a minha força de atrito é oposta a ela, ou seja, aqui para trás eu vou ter o meu F AT, minha força de atrito. Então, sempre que você for desenhar ela num problema, você imagina para onde está o movimento ou para onde está a tendência do movimento. A força de atrito vai estar tentando puxar para trás, ok? E ela é uma força resistiva, ou seja, ela vai tentar sempre resistir àquele movimento. Por isso que ela é oposta, porque ela vai tentar resistir. Então, se eu tento empurrar para frente, ela vai tentar resistir a esse movimento puxando para trás. Se eu tento levar para cima, ela vai tentar resistir para baixo. Ela é uma força que quer atrapalhar. Na verdade, ela é uma força, a gente vai estudar mais para frente, que quer tirar energia do meu sistema, tá bom? E aí, para finalizar, a gente tem que analisar sempre o meu coeficiente de atrito, μ, tá bom? De acordo com a situação que eu tenho, porque ele pode ser um coeficiente de atrito estático ou um coeficiente de atrito dinâmico. Isso vai depender da situação que eu tenho. Ele não vai mudar, mesmo que seja estático ou dinâmico, ele não vai mudar a minha fórmula, tá bom? O que vai mudar aqui é a análise do meu problema. Então imagina o seguinte, eu estou tentando empurrar esse corpo, é um guarda-roupa, tá? E o guarda-roupa é muito pesado. Eu faço muita força naquele guarda-roupa. Por que ele não se mexe? Porque a minha força de atrito está resistindo a essa minha força. Como eu não tenho movimento, eu tenho um coeficiente de atrito estático. Está parado, está estático, então não tem movimento. Só que se eu faço muita força, eu consigo começar a empurrar aquele guarda-roupa. Nesse caso, a minha situação vai mudar, vai transformar, tá? De atrito estático para atrito dinâmico, tá bom? E o que acontece? O atrito dinâmico, normalmente, ele é menor do que o atrito estático. Então, pensa o seguinte, para que eu consiga fazer o meu guarda-roupa começar a entrar em movimento, eu preciso aplicar uma força muito grande. Só que depois, para que eu mantenha esse meu guarda-roupa em movimento, essa força não precisa ser tão grande. Isso é meio doido, mas por que acontece? Porque normalmente o coeficiente de atrito dinâmico é menor do que o coeficiente de atrito estático. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício para que você entenda como aplicar a força de atrito. Eu te vejo lá.